Mas você não sabe o que passa dentro da gente quando a gente está indo ali, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Vamos orar pela palavra, queridos? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo culto de hoje, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Declaro, Pai, que no nome de Jesus Cristo, Pai, um tempo onde viveremos maravilhas na sua presença, Deus, manifestação do teu poder, da tua glória, Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos falando, Pai, sobre tomar a terra, Deus, e no nome de Jesus sabemos que isso depende das nossas atitudes. Então eu declaro agora nesse momento, Pai, homens e mulheres de atitude, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos marchar em direção, Pai, àquilo que o Senhor nos deu, Pai, a palavra que foi liberada sobre as nossas vidas, Pai, nós declaramos, Pai, que pertence a nós, declaramos, Pai, que em nome de Jesus Cristo nós veremos se cumprir em nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome. Quem pode aplaudir bem forte ao Senhor, queridos? Glória a Deus. Deus é bom. O título da palavra dessa noite é Faça a lição de casa. Quem já fez lição de casa? É bom fazer lição de casa, queridos? Sim, claro que é, né, cara? Né? Vai para a escola estudar, né? Daí a professora fala assim, leia aquele livro, faça esse trabalho e tudo isso vale ponto, né? E daí você tem que fazer para poder ter pontos, né? Para somar com a sua nota, para ter uma média, enfim, para você passar de ano. E quando a gente não faz a lição de casa, queridos, provavelmente fica faltando alguma coisa no processo final, né? No final do mês ou do bimestre, enfim, queridos, quando a nota chega, você vê assim, poxa, tirei 5,7, a média é 6, por quê? Porque você não fez a lição de casa, né? Faltou aquele trabalhinho, faltou aquele detalhe, aquela coisa, sabe, que você falava assim, não precisa, mas precisa sim, queridos. Alguém aqui já ouviu uma frase, confie em Deus, mas amarre seu camelo? Alguém já ouviu isso, queridos? Amados, é um provérbio persa, por isso que a gente não ouviu, né, queridos? Se fosse grego ainda a gente teria ouvido, né, mas persa não, né? Mas enfim, queridos, o que isso quer dizer? Vamos lá. Isso fala, confia em Deus, mas faça a tua parte, mais ou menos assim. É o que eles estão querendo dizer. Confia em Deus, entrega nas mãos de Deus, mas tudo que cabe a você, faça. Né? Às vezes a gente fala assim, não, eu acredito que Deus vai operar na minha vida, Deus vai fazer, Deus vai isso, Deus vai abrir uma porta de trabalho na minha vida, mas eu durmo até meio-dia na segunda-feira. Cara, eu vou arrumar trabalho assim, desse jeito? Pode até arrumar, queridos, às vezes até consegue, mas não é o melhor, é o que sobra. Amém, queridos? Não, o trabalho vem atrás de mim, porque eu sou o cara. Deus te abençoe. Amém? Queridos, quando nós falamos sobre confiar em Deus, nós precisamos entender que tem a nossa parte nisso. Quando falamos sobre confiança, qual é a parte de Deus e qual é a nossa parte? Como que nós conseguimos discernir isso? Ter, clareza no que cabe a nós, no que é parte de Deus? Como que nós fazemos isso acontecer em nossas vidas? Quando confiança significa que não precisamos fazer nada? Né? Posso compartilhar algo, queridos? Sim ou não? Um dia um membro da igreja, não dessa igreja, amém? Não é do Bola de Neve Rio Branco do Sul, tá bom, queridos? Isso é uma história que eu vi alguém contar, e eu só vou reproduzir a história, amém? Senão vou falar quem que era o irmão, né? Não é da nossa igreja, mas um dia um membro da igreja estava tendo dúvidas sobre adorar a Deus através dos seus dízimos e as suas ofertas. Queridos, ele questionava, ele falava, mas por quê? Porque, enfim, um dia ele tomou coragem, queridos, e veio até o pastor e revelou a sua dúvida. Na realidade, o questionamento dele era o seguinte, ele falou, pastor, eu não concordo em trazer dízimos e oferta quando eu estou passando necessidade na minha casa, quando eu tenho que pagar minhas contas, quando eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Aí ele falava que não concordava em dar 10% da renda dele para a igreja, quando não estava suprindo nem o dia a dia dele. Aí, queridos, o pastor disse a ele uma coisa, preste atenção. O pastor olhou para ele e falou assim, então vamos lá, se eu prometer
que vou compensar a diferença que te falta no teu orçamento, no final do mês, você conseguiria dar o dízimos e as ofertas um mês? Aí esse cara parou e ficou assim: bom, se você me prometer que vai suprir a diferença do meu orçamento, se eu der o dízimo e a oferta, então eu acho que eu posso fazer. Aí o pastor olhou para ele assim e perguntou: o que você acha disso? Ele: como assim, pastor? O que você acha disso? Aí ele falou: não entendi. Você diz que está disposto a colocar a sua confiança em um mero homem como eu, que possui tão pouco materialmente, mas não tem condições de confiar naquele que é dono do universo. Forte isso, né, gente? Nós confiamos em homens, mas não confiamos em Deus. Isso é forte. Se alguém chegar para você e falar: deixa que eu pago, Deus está falando: cara, desde o dia que você entra nessa igreja, que a conta é minha. Mas a gente não acredita, a gente não confia. A vitória é tua, como foi falado no último culto, né? Não acredito. Eu acredito, mas desacredito, né? É forte, né? A gente fala assim: irmão, você já venceu essa luta. Veja bem, a pessoa sempre olha para o lado da derrota, cara. Sempre olha pelo lado, tipo, eu não consigo fazer. É muito difícil, é isso, é aquilo, é aquele outro, enfim, queridos. O que nós temos aqui, esse homem ele precisava fazer algo e confiar que Deus cuidaria do resto. Queridos, não estou falando para você pegar teu dinheiro, tá? E vir à igreja, largar tudo na gasofilácio, sentar no sofazão e ficar de boa em casa, que Deus vai pagar a conta. Não é isso, queridos. O que eu estou falando para você é que a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa confiar em Deus, queridos. No primeiro culto dessa série, Tomando a Terra, nós vimos que Josué, lemos lá em Josué 1, e reconhecemos as promessas de vitória de Deus, da sua presença conosco. Nós vimos que quando obedecemos e meditamos na palavra de Deus, passamos a experimentar o cumprimento da palavra. Então preste atenção, queridos, está condicionado a algo, ao quê? A obedecer e meditar na palavra de Deus. Quando eu obedeço e medito na palavra de Deus, eu passo a viver algo com Deus. Então eu começo a ver que as promessas de Deus que estão escritas na Bíblia, elas se cumprem sobre a minha vida. Olha que interessante, queridos. Adianta eu ler a palavra e não fazer o que está escrito lá? Sim ou não? Fala bem forte para essa pessoa que está ao teu lado. Não. Não adianta, queridos. Não adianta, se você não viver, querido, se você conhecer uma palavra eu digo, se você conhecer um versículo da Bíblia e viver esse versículo, provavelmente você está ganhando de muita gente. Amém, queridos? Aplicar, meditar na palavra é quando eu leio a palavra e observo aquela palavra em relação à minha vida. E então eu vejo, opa, a minha vida não se enquadra na palavra. Agora eu preciso ajustar a minha vida para que se enquadre na palavra. Eu estou meditando na palavra e o meditar na palavra me dá clareza, faz com que eu tenha percepção, discernimento e consequentemente eu recebo da sabedoria de Deus. Amém, queridos? Porque é Deus falando: ô cabeção, está errado, conserta. Então, amados, descobrimos no último culto que a base da nossa confiança está na promessa da presença e da vitória de Deus. Então, quando nós meditamos na palavra, quando nós conhecemos a palavra, queridos, isso nos leva a descansar em Deus. Por quê? Porque nós temos a convicção da presença de Deus conosco. Amém, queridos? Josué 1,9 diz o quê? Seja forte e corajoso. Daí você vai seguindo o versículo e ele vai dizer: por quê? Porque eu estou com você. Não é assim? Ele fala: pode ser, você pode ser forte, você pode ser corajoso. Por quê? Porque eu estou com você. Você vê, olha que lindo, né, cara? Não fica mais claras as coisas, não fica mais simples, quando a gente olha e vê assim: nossa, ele está comigo, se ele está comigo, então eu posso ser forte, posso ser corajoso. Né, queridos? Eu vou para cima, eu vou fazer o que eu tenho que fazer.
Se eu tiver que fazer isso, eu vou fazer. Se eu tiver que corrigir aquilo, eu vou corrigir. Tem que mudar, tem que abrir mão daquele outro, eu vou fazer. Por quê? Porque Deus está comigo, queridos. Amém? E hoje, eu quero olhar para o capítulo 2 de Josué, queridos. Nós vemos que abrir mão e deixar que Deus esteja no controle não significa que nós sentamos e não fazemos nada. Queridos, significa que nós agimos de acordo com as promessas de Deus, que as vivemos. Na verdade, queridos, eu poderia ir além e dizer que só experimentamos a profundidade das promessas de Deus em situações onde há risco, em situações desconfortáveis, em situações inseguras e até em situações perigosas. Queridos, no bem bom ninguém vê Deus, queridos, porque a gente só enxerga a gente, né? Você não consegue ver Deus. Agora começa a passar pelo momento assim, você, oh Deus, ajuda aqui, dá uma força aqui, né? Por isso que nós temos que ter um coração grato, queridos. Nós temos que ter um coração que sabe observar tudo aquilo que nós vivemos, aquilo que Deus nos oferece. Posso começar a pregar sobre a palavra dessa noite então? Amém? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus então. Glória a Deus. Deus é bom. Queridos, anote isso, vivendo as promessas. Como assim, pastor? Então no capítulo 1 do livro de Josué, Deus prometeu a Josué e aos israelitas a terra. Queridos, preste atenção no que Deus falou para eles. Em todos os lugares que eles pudessem pôr o pé. Lembra disso? Aonde a sola dos seus pés, esse lugar é seu. Preste atenção nisso, queridos. O que Deus está falando? Deus está falando, queridos, que, aonde você for, esse lugar Deus pode te dar. Aonde você está, esse lugar Deus pode te dar. Queridos, aí neguinho vai lá num prédião lá no centro da cidade, agora é meu. É isso que Deus está falando? Quando nós temos a sabedoria, a gente vai entender qual a direção que a gente tem que seguir. Capítulo 2, Josué secretamente envia algumas pessoas para espionar a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles tinham atravessado o Jordão, e a primeira cidade que eles iriam se deparar é Jericó. Queridos, se você for avaliar, Jericó era uma cidade muito fortificada. Era impossível de atravessar aquelas fortalezas. Josué 2:1 diz assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Olha só, queridos, vamos fazer uma pausa. Faz uma pausa aqui por um segundo. Na minha Bíblia não diz nada sobre Deus dizendo a Josué para enviar espias a Jericó. Na sua diz? Sim ou não? Pastor, eu nem sei onde está esse versículo. Josué 2, tá, gente? Capítulo 2, versículo 1. Se vocês forem avaliar ali, ele está dizendo assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente. A Bíblia não está dizendo, então Deus falou para Josué: envia espias para espionar Jericó. Queridos, você se lembra que Moisés passou por essa experiência? Quem se lembra? Que Moisés mandou, queridos, 12 espias para examinar a terra, para olhar, observar a terra. E o que aconteceu, queridos? 10 voltaram com péssimas notícias. E esses 10 conseguiram, queridos, gerar maior confusão no acampamento, a ponto da mão de Deus pesar sobre a vida deles. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Então assim, queridos, Deus não acabou de prometer no versículo 1 para Josué que aonde ele chegasse, Deus daria como herança para ele, Deus acabou de prometer dar a Josué toda a terra. Não tinha isso lá no capítulo 1 a gente não lê isso. Então por que a necessidade de enviar os espiões? Qual foi a necessidade, queridos?
Falta de fé? Falta de confiança em Deus? Por que ele fez isso? Queridos, isso, de uma certa forma, nós poderíamos dizer, não podemos afirmar, tá bom, irmãos? A gente poderia dizer que foi uma falta de confiança da parte de Josué, uma espécie de coisa do tipo, resolver com as próprias mãos. Deixa eu ver o que eu preciso fazer. Porque, queridos, ele simplesmente não confiou em Deus? Por que ele simplesmente não descansou nas promessas de Deus? Por que ele simplesmente não atravessou o rio e reivindicou a terra, se Deus falou que aonde a sola dos seus pés tocar, esse lugar é seu? Por que ele não fez isso, queridos? Quem que lembra como essa cidade cai? Quem que lembra? Foi na força do braço? Sim ou não? Foi como? Dando voltinhas? Sim. Dando 7 voltas e tocando as trombetas. Queridos, eles tomam a cidade simplesmente marchando ao redor dela por 7 dias. Então Deus miraculosamente derruba os muros ao grito. Imagina, aquela galera berrando aí. Quem pode dar um berro bem alto agora? Vai, a hora que eu falar um... Não, espera lá, a hora que eu falar 1, 2, 3 já, vocês vão gritar bem forte. Amém? Vai lá. 1, 2, 3 e já! Agora multiplique, queridos, por sei lá quantos milhões de pessoas tinham lá aquele dia. Esse barulho. E ao som desse barulho, a Bíblia diz que as fortalezas caíram. Precisava dos espias, queridos? Sim ou não? Não. E por que eles foram? Queridos, Deus tinha um plano para a queda de Jericó. Ele sabia como isso iria acontecer. Deus sabia que o povo iria dar 7 voltas durante 7 dias. E no último dia daria 7 voltas ali. Então gritaria e as muralhas cairiam. Então, queridos, por que Josué precisava espionar a terra? Eles obviamente não precisariam de um reconhecimento detalhado sobre a prontidão militar do povo de Jericó, queridos, porque eles estavam vencendo a força do braço de Deus. Eles não precisavam, fazer um plano, um projeto e tal. Deus estava dando o plano e o projeto para eles. Porque, cara, eles foram lá, espionaram e voltaram. E, cara, e a direção foi de Deus. Deus falou assim, ó, agora dá 7 voltas lá e tal, e grita e o negócio vai cair. Vocês estão entendendo, queridos? Por que então, queridos, enviar os espias se Deus iria fazer um milagre? Amados, pior ainda, toda essa coisa de espionagem não é contrária à própria natureza do que significa confiar em Deus. Não é Deus fala descanse, não, eu tenho que dar uma olhadinha. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, amém, queridos? Então eles estão falando aqui que eu tenho que ver para crer, que eu vou entrar. Eu tenho que dar uma olhadinha, ver se rola mesmo. Queridos, amados, não é um exemplo de Josué agindo em sua força e não na de Deus? Nós não poderíamos dizer isso, que Josué está agindo na força de seus braços? O que significa, irmãos? Para responder essas perguntas, nós precisamos saber qual foi a resposta de Deus às ações de Josué. O que Deus falou quando Josué mandou os espias? O que Deus disse para ele quando ele tinha feito tudo, aquela coisa lá tal? Josué foi repreendido por Deus, querido? Sim ou não? Não. Não foi, queridos. Josué foi punido por não acreditar? Não. Não foi. Foi castigado por simplesmente não confiar? Não, de jeito nenhum. Na verdade, Deus não diz nada nesse capítulo, queridos. No capítulo 2, nós não lemos nada a esse respeito. Ele tem muito a dizer no capítulo 1, mais a dizer nos capítulos 3, 4, lá no 5 e no 6, nós entenderemos o porquê que eles foram até a casa da prostituta. Em todos esses lugares lemos, e o Senhor disse a Josué. Se você for ver capítulo 1, e o Senhor disse a Josué, capítulo 3, e o Senhor disse a Josué, 4 a mesma coisa, 5 a mesma coisa, 6 a mesma coisa, mas o capítulo 2 não. Não diz, e o Senhor disse a Josué, mas diz apenas, Josué enviou secretamente espias. Queridos,
É óbvio que Deus não estava chateado com Josué, ou definitivamente, é óbvio que não haveria consequências ali, como veremos lá no capítulo 7, queridos. Mas há resultado maravilhoso nessa história de espionagem. Qual? Raabe. Raabe. Então, queridos, o propósito para eles irem lá, Josué nem sabia, mas Deus já tinha planos nisso. Quem sabe quem é Raabe? Queridos, se você for estudar a genealogia de Jesus, você vai chegar em Raabe. Você vai entender que essa mulher que foi salva nesse dia, ela e a família dela, e olha que interessante, queridos, ela estava dentro de Jericó, uma cidade corrompida. E quando os espias chegaram lá, eles não evangelizaram ela. Por quê? Porque ela já conhecia o Deus de Israel. Ela já conhecia. E ela escondeu esses homens, queridos. Então, assim, Deus trabalhou através das ações de Josué. Se Josué não tivesse mandado os espias, queridos, provavelmente Deus teria arrumado outra maneira de salvar Raabe. Mas como ele mandou os espias, Deus usou a atitude de Josué para alcançar Raabe. Mas ele não precisava disso para derrubar as muralhas. E a gente vê que não foi assim, que ele não precisou de força para derrubar. Aqui está a lição que vejo para você e para mim, queridos. Às vezes não há problema em nos ocuparmos e fazermos as coisas que fazem mais sentido. Sabe, queridos, deixe-me repetir, às vezes não há problemas em nos ocuparmos e fazermos as coisas que fazem mais sentido. Conheço pessoas que queriam andar com Deus, ser tão dependentes dEle, que literalmente acordavam de manhã e oravam sobre qual par de meias colocar. Nossa, eu quero ter um relacionamento de intimidade com Deus, eu vou lá e, pai, qual meia eu tenho que vestir, a branca ou a preta? Deus está interessado que cor de meia que você vai vestir, queridos? Sim ou não? Deus está interessado, queridos, se você vai vestir pôr um boné ou um chapéu. Sim ou não? Não, queridos. Ele pode usar o teu boné para alcançar a Raabe, assim como ele pode usar o teu par de meia para alcançar a Raabe. Mas a cor da tua meia, ou o teu boné, ou a tua camiseta, a tua calça, isso não muda quem é Deus, e também não muda os planos de Deus, as promessas de Deus para a sua vida. Queridos, honestamente, as pessoas elas desejam ser obedientes a Deus, elas desejam que Deus esteja no controle, e até mesmo oram sobre coisas como essa, e tentam discernir a vontade de Deus para qual par de meia colocar. Queridos, posso dizer uma coisa, sim ou não? De verdade, posso falar? É forte? Será que a gente aguenta? Ah, vou deixar, não vai aguentar. Eu vou tomar uma água. Depois vão falar, o pastor fica falando coisa lá de cima do altar. Queridos, Deus nos deu capacidade para tomar decisões. Eu e você somos inteligentes o suficiente para tomar decisões que agradam a Deus ou que não agradam a Deus. Amém? Muitas vezes pegamos isso e seguimos em frente e tentamos tomar todas as decisões sozinhos, sem envolver Deus em nossa vida diária, e isso também é errado. Isso também é errado, queridos. Se algo vai afetar o teu relacionamento com Deus, posso te dizer uma coisa? A cor da tua meia afeta teu relacionamento com Deus? Você vai orar mais ou menos por causa que você está vestindo uma meia preta ou branca? Sim ou não? Não? Então tá. Você passar horas no celular, isso vai mudar o tempo de relacionamento que você tem com Deus? Sim ou não? Então, nós temos decisões para tomar. Sim ou não? Queridos, nós estamos entendendo a mensagem. Amém? Queridos, nós precisamos envolver Deus nas coisas do nosso dia. Sim. Nós precisamos buscar em Deus direções, queridos.
para aquelas tomadas de decisões que afetarão o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o propósito de Deus, aquilo que Deus nos direcionou, aquilo que Deus nos guiou, queridos. Amados, como eu disse assim, às vezes é errado nós queremos tomar decisões sozinhos e não envolver Deus, amém? Mas também é errado não tomar decisão nunca. Queridos, isso leva à desobediência. Por exemplo, se Deus nos diz para ir em uma direção e ficarmos sentados esperando que Ele nos diga se devemos caminhar, correr ou pegar um ônibus e acabamos ficando no mesmo lugar, não saímos do lugar que Deus falou, do lugar que nós estávamos para ir em direção ao lugar que Deus falou, queridos, nós estamos desobedecendo a ordem de Deus. Queridos, Deus falou assim, vai. Agora, se você vai a cavalo, se você vai de bicicleta, se você vai de moto, querido, se você vai a pé, se você vai de joelho, cara, isso é decisão nossa. Deus fala assim, ei, medite na palavra, aprenda a palavra. Agora, queridos, se você vai fazer isso de noite, de manhã, de tarde, meio-dia, de madrugada, queridos, isso não é importante. Ou melhor, é importante para você, amém? Porque, queridos, é o teu, a tua agenda, enfim, é você que tem que entender se isso é bom ou é ruim para você. Agora, tipo, eu não fazer porque eu não tenho tempo, ou eu não fazer porque eu estou assim, assado, ou daquele outro jeito, queridos, isso é errado. É errado, eu preciso fazer, por quê? Porque Deus pede para eu fazer, é uma direção de Deus para mim, queridos. Às vezes tudo o que Ele nos diz é para ir, e Ele deixa um método de viagem para que eu e você tomemos a decisão. Queridos, o que eu estou tentando dizer é que confiar em Deus significa que esperamos nele por orientação. Por orientação. Queridos, nós buscamos em Deus direção, nós buscamos em Deus liderança, e também significa que seguimos na direção que Ele nos aponta, porque não adianta eu buscar em Deus direção, se Deus fala para mim, vai para aquele lado, eu falo, aquele lado não é tão legal assim, Deus. Não, aquele lado ali, aquelas pessoas ali é meio difícil, né? Não é verdade, queridos? Eu quero te dar um exemplo. Posso? Sempre que eu vou começar uma série de ministrações, eu me coloco diante de Deus e pergunto a Deus, Pai, o que o Senhor quer falar agora? Eu não vou ali no Google, ou vou lá na Bíblia e fico rodando até que é isso que eu vou falar. Não, eu procuro Deus. Pai, o que o Senhor quer falar agora? Aí às vezes Deus, queridos, mostra uma placa. Às vezes Deus mostra uma frase. Às vezes Deus mostra um lugar. Aí você fala, o que você está querendo falar, Pai? Assim? Eu falo, não, entendi, Pai. Agora isso fez sentido. Agora eu entendi. Mas amados, como eu disse, eu me coloco diante de Deus e pergunto a Deus, o que o Senhor quer falar? Então eu vou para a palavra, vou para minhas anotações, vou para os meus estudos, vou para meus acervos de ministrações de pastores que eu sigo, e também vou para as pesquisas que faço sobre algo que me vem à mente, ou sobre algo que Deus está falando. Deus falou para eu trazer uma série sobre Atos. Queridos, para onde eu fui? Tem um livro na Bíblia que fala sobre Atos, irmão. Aí Deus me falou assim sobre, agora uma vez que eu, meu bate-papo com Deus ali, eu conversando, Pai, eu falei sobre Atos, galera está empolgada, agora a gente começa a escrever o nosso livro de Atos, e agora, Pai? Agora toma a terra? Nossa, toma a terra, que legal, mas e agora? Nossa, Josué tomou a terra, opa, olha só que legal. Aí você vai para o livro de Josué, vai estudar Josué, vai aprender Josué para você poder ministrar. Vocês entenderam, queridos? Deus só falou a direção. Agora, como você vai fazer? Da onde você vai tirar? Cara, isso são atitudes que você precisa tomar. Às vezes eu prostro-me em oração, esperando que todas essas grandes revelações venham inundar minha mente.
Nossa, eu falo assim, agora eu vou dobrar meu joelho aqui, queridos, e vai ser louco, porque Deus vai descer com uma revelação maravilhosa do céu, e eu já vou deixar o meu celular do lado aqui, na opção de gravar, porque Deus vai falando, e eu já vou falando, e vou gravando, e depois eu só digito, e cara, isso não acontece. Aí você passa a segunda, passa a terça, passa a quarta, passa a quinta, passa a sexta, passa sábado, domingo é culto, e pô, meio-dia você não tem palavra ainda, você fala, Jesus, estou em pecado, fala comigo. O que acontece, queridos? E essa semana foi mais louca ainda, queridos, porque eu tinha que trazer uma palavra na quinta-feira, e eu falei, pai, e agora? Deus já tinha me dado a direção, mas eu tinha que parar no livro de Josué, tinha que olhar ali, tentar aprender alguma coisa tal, para poder escrever, e ainda tinha que ensaiar mais 5 músicas, 4 músicas lá, cara, que eu falava, meu, por onde eu começo? Para onde eu vou? Para onde eu irei, né, se eu não tenho para onde voltar? Vou para ti, pai. Me lanço nos teus braços e faço a tua vontade. Queridos, como eu disse para você, isso não acontece na maioria das vezes, não há revelação, se você não tiver empenho, se você não tiver dedicação, se você não tiver esforço, não acontece, irmão. Não acontece. Queridos, hoje eu olho para trás a minha história e falo assim, caraca, hein, cara. Não acredito que você era aquele cara lá. Às vezes eu paro e me pergunto assim, você era aquele cara lá? Não, não é, não. Você é outro cara, né? Acho que Deus trocou, só não me falou nada. Por que, querido? Porque mudou. Porque mudou. Mas, amados, alguma coisa teve que acontecer, então nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Eu queria muito trabalhar numa área da empresa onde eu estou, queridos, que eles trabalham com engenharia de dados. Daí eu fui perguntar, o que eu preciso fazer para entrar na área de engenharia de dados? Ah, você só tem que fazer essa faculdade aqui. Só que o curso que os caras davam era lá na Federal. Eu falei, cara, nem cursinho de escola paga eu passava, imagina a Federal. Como que você vai passar? Aí um dia eu orei, falei, pai, se o Senhor for comigo, eu vou. Deus falou, eu vou, mas estude. Aí eu estudei, né, cara? Aí passei, aí me formei, terminei. E quando eu terminei, queridos, eu cheguei pro cara que é dono da área, que eu tanto gostaria de entrar. Falei, mano, o dia que você tiver uma vaga na sua área, eu quero que você saiba que eu estou aqui, estou à disposição para trabalhar com você. Falei, Marcelo, você quer trabalhar comigo? Por quê? Falei, porque olha, faz pelo menos 6 anos que eu olho para essa área e tenho vontade de trabalhar aqui. Quero aprender o que você faz. Eu falei, eu não sei o que você faz. Ou melhor, eu sei o que você faz, mas não sei fazer o que você faz. Eu quero aprender o que você faz. E se você quiser me ensinar, eu estou bem disponível. E detalhe, toda a base técnica que eu precisava para estar aqui, eu já tenho. Aí ele foi ver meu currículo, olhou, você fez a federal, tal, não sei o que, tal. 3 meses depois, queridos, uma porta havia se aberto. Eu pude entrar numa área que eu desejei estar há 6 anos atrás. Queridos, caiu do céu, irmão? Deus só fez as conexões, Deus me deu inteligência, Deus me deu força, Deus renovava minhas forças todos os dias que eu queria desistir daquele curso, todas as sextas-feiras à noite, 11 horas da noite, quando eu estava lá na aula, ouvindo um professor que falava, a minha vontade era falar, eu não quero mais isso para a minha vida, e Deus falava assim, persevera. Sábado de manhã, cedinho também lá, dormindo às vezes, mas estava lá firme e forte, perseverando, irmão. Para quê? Para terminar. Por quê? Porque o final é melhor que o começo, irmão. É melhor chegar do que sair. Queridos, quando você sai é legal, você, estou indo para o lugar onde Deus me mandou, que legal, mas o mais legal, irmão, é quando você chega. Mais legal quando você chegou, que você falou assim, caramba, estou aqui, nossa, nem senti a caminhada, e a caminhada foi treta, irmão, foi difícil, só que quando você chega, que você passa a linha de chegada, você fala assim, caraca, né, cara, parece que foi tão de boa, e você tudo quebrado, ralado, né, zoado ali, mas tá lá. Aí você olha para trás, irmãos, uma galera que saiu com você, não chegou. Por quê? Alguns sentaram porque acreditaram que Deus ia vir buscá-lo e colocá-lo lá na linha de chegada.
Outros simplesmente desistiram, porque não viram as mãos de Deus operando. E Deus estava o tempo todo ali trabalhando, incentivando, cutucando. Vai que você consegue. Queridos, preste atenção. Às vezes a gente não está chegando no lugar que nós precisamos estar, porque nós não estamos dispostos a caminhar. Nós não estamos dispostos a fazer. Foi o que eu falei a respeito do louvor de já hoje. Muitas pessoas têm sonhos de estarem ali, mas queridos, não estudam, não pagam o preço, não se santificam, acham que, cara, sabe, vai ser assim, vem cá, tipo, cara, se fosse para pôr assim, pessoas sem comprometimento, queridos, nós contrataríamos uma banda, amém? E tem um monte de banda disponível aí, queridos, que aceitaria subir nesse altar aqui e fazer maior show, mas nós não fazemos show, irmão, nós fazemos adoração. Esse altar aqui não é um palco de show, queridos. Esse é um altar onde nós oferecemos sacrifício a Deus. É sacrifício que é oferecido aqui, queridos. E o sacrifício sou eu, o sacrifício é você, irmão. O sacrifício somos nós. Então, irmão, para eu chegar no lugar aonde Deus me prometeu, eu tenho que pagar o preço. Para eu chegar no lugar onde Deus falou que eu iria estar, eu tenho que arregaçar as minhas mangas e trabalhar, irmão. Sabe, irmãos, às vezes, voltando lá para a palavra, para a revelação, muitas vezes, sabe como que a revelação vem? A hora que eu escrevo a primeira palavra. Porque você senta na frente do computador e fala: Jesus, o que eu vou escrever? Aí a primeira coisa que eu escrevo, geralmente no meu caderno, ou no meu tablet, ou no meu notebook, eu escrevo assim: boa noite, igreja. E de repente começa a vir a segunda frase, e a terceira frase, e a quarta frase, e o versículo. Aí você olha para o versículo, você já vê a revelação. Aí você já vai lá e busca no dicionário o que significa determinada palavra. Já fez a conexão quando você vê revelação. Sabe como que eu escrevi 3 livros, queridos? Assim. Eu sentei na frente do computador e falei: o que eu escrevo agora? Meu nome é Marcelo, estou escrevendo um livro. E começou. Quando eu vi, estava pronto. Mas eu tive que começar. Tive que dar o primeiro passo. Queridos, veja o processo, irmão. Deus fala enquanto eu me movo, enquanto eu ajo. Ele muitas vezes apenas traz o ponto por ponto. Queridos, Ele fala: dá o próximo passo. Então, quando você dá o próximo passo, Ele te revela o próximo passo. Você dá o próximo passo, o próximo passo. Queridos, Deus, Ele te dá a direção, Ele te dá a visão, mas a visão, ela está relacionada ao teu propósito. Agora Ele não vai falar assim: ei, irmão, vai aqui, vira à direita, vira à esquerda, para, segue. Não, queridos. Ele fala: busque na palavra, ore, tenha relacionamento comigo, que eu te direciono passo a passo. Passo a passo, irmão. Queridos, isso é o que eu vejo aqui em Josué 2. Embora Deus tivesse um plano diferente para tomar Jericó, Josué não estava errado ao enviar os espias. Isso só não era uma indicação de falta de confiança ou falta de fé. Era a coisa certa a fazer por ele. Por quê? Porque ele tinha que ir em direção a Jericó, irmão. Ele tinha que tomar aquela terra. Então ele falou: pá, Deus falou que é para eu ir para lá. Eu vou para lá. Chega lá, vamos ver como que é o lugar. Deus surpreendeu, queridos, com um final diferente daquilo que Ele tinha planejado. Mas Deus também honrou Josué por fazer a coisa certa, ao enviar os espias para entender o que estava acontecendo em Jericó naquela época. Irmão, às vezes na vida ficamos presos, então, estamos em uma rotina, sentimos como se estivéssemos girando nossas rodas, estamos desanimados e para baixo e indo para lugar nenhum. Você acorda, você levanta, você toma teu café, você faz a tua atividade, você almoça, você faz a atividade, você chega em casa, você descansa, assiste televisão, dorme e outro dia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Isso acaba entediando, irmão. Não dá fruto. Queridos, para ter fruto tem que semear, tem que virar a terra. Amados, talvez seja assim que você se sinta em relação à sua vida hoje, como que se estivesse preso, sem rumo, sem direção.
Pense sobre isso. Você está preso porque não sabe para onde ir, ou está preso porque sabe para onde ir, mas está esperando que algo aconteça antes de você seguir? São coisas diferentes. Se você não sabe para onde ir, então você precisa orar e buscar a orientação de Deus, queridos, e esperar e ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes a gente fala assim: Senhor, fala comigo, e daí você sai correndo, irmão. Você não espera Deus falar, você não espera, sabe, Deus vir e se revelar a você. Ou você está no meio da multidão, fala comigo, e uma galera gritando, aquela barulheira na tua volta, queridos. É no secreto, irmão. É teu secreto. É você e Deus. É ali que Deus se revela a você. Pode ser que Deus se revele no meio da multidão? Sim, Deus é Deus, irmãos, e Deus vai falar com você do jeito que Ele quiser. Mas quer saber direção? Pare um pouquinho. Vai lá. Dobra teu joelho. Adore a Deus. Agradeça a Deus. Coloca para Deus: Pai, e essa situação? Me ajuda aí, me dá uma direção. Queridos, e por outro lado, se você está preso, mas sabe para onde deve seguir, meu irmão, faça o que você tem que fazer. Faz o que você tem que fazer, faz o que Deus já falou para você fazer. Às vezes os irmãos falam para mim assim: eu quero tanto parar de usar droga. Eu falo: então, mano, não vai mais na boca e não vai mais andar com os irmãos que te levam para droga. Sabe o que ele faz no dia seguinte? Ele está na boca e com os irmãos que levam ele a usar droga. E a Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Está falando que é bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É feliz. Queridos, quer mudar algo na tua vida, meu? Pare de andar com essas pessoas que te levam para o lugar errado, ponto. Tome as decisões necessárias. Pare de esperar que cada peça do quebra-cabeça se encaixe antes de dar o primeiro passo. Apenas mexa-se, Deus irá te conduzir. Mexa-se, se movimente, sai do ponto zero, vai em direção à terra prometida. Os israelitas já haviam ficado presos nesse lugar antes, queridos, 40 anos antes. Eles sabiam que caminho seguir sob Moisés, mas eles ficaram com medo e recuaram, irmãos. Dessa vez eles ainda sabem para onde ir. O propósito deles é a mesma direção. Queridos, a mesma direção que eles receberam quando eles saíram no Egito, Deus estava de novo renovando, lembrando-os da direção 40 anos depois, através da vida de Josué. Então a direção não mudou. Irmão, a direção que Deus tem para você não mudou. A promessa que Deus tem para você não mudou. A terra que Deus tem para você não mudou. A única coisa que você precisa avaliar é se você não mudou a direção. Às vezes, queridos, a terra que Deus tem para você ficou para trás. Por quê? Porque você seguiu a direção contrária. Queridos, Josué 2,24 diz: e disseram a Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa. Isso é a resposta dos espias, falando para eles, queridos: ei, vamos na fé, cara, Deus já deu aquele lugar para nós, os caras são fortes, os caras são guerreiros, eles sabem lutar, mas ei, Deus está no controle, Deus está no comando, então vamos assumir a frente e vamos tomar posse da terra que Deus deu para nós, amém, queridos? Isso foi o que eles precisavam ouvir. Na outra experiência dos espias, ele falava: nossa, os caras são grandes, os caras são poderosos, são fortes demais, a gente é tudo fraco, não sabemos lutar. Mas eles esqueceram quem estava na frente. E esses dois espias, queridos, eles vão lá e se deparam com uma realidade muito parecida. Eles falam assim: ei, a terra é nossa, vamos invadir. Queridos, esse talvez seja um incentivo adicional que você precisa hoje. Deus tem tudo sob controle, irmão. Ele conhece os obstáculos, Ele conhece as armadilhas, e Ele é maior que todos esses problemas. Todos os obstáculos, todas as armadilhas que há na sua frente, Deus é maior. Se você está indo na direção que Ele quer que você vá, confie nele para cuidar da jornada, irmão. Você o achará suficiente, você encontrará abundantemente capaz de suprir as necessidades ao longo do caminho. Deus vai suprir, queridos, situação a situação, ponto por ponto, vírgula por vírgula, queridos.
Confiar em Deus significa esperar a direção dEle, mas também significa usar a mente e os dons que Deus te deu para seguir na direção que Deus te deu. Queridos, você é capaz para isso. Você é inteligente o suficiente para saber a direção que Deus está mandando você ir. Aí eu quero outro ponto que eu quero destacar nessa passagem. É a seguinte, queridos. Deus vai à frente. Deus manda você ir, amém? Mas Deus, vai você que, qualquer hora eu te alcanço. É assim que Deus faz? Não, vai lá, vai lá. A hora que der eu chego. Deus faz assim, queridos? Não. Deus vai à frente. Deus fala, ó, a direção é aquela, mas eu estou na frente, vem atrás. Estou segurando. Então você fala que tem obstáculo, queridos, o maior obstáculo Deus já derrubou. Talvez acerte algumas pedrinhas em você, mas a maior pedra Deus já matou no peito, queridos. Não está sobre a sua vida, não. Josué faz a coisa certa e manda os espiões entrarem. Eles vão para a casa de uma prostituta, provavelmente porque era um lugar onde os estrangeiros não levantariam muitas suspeitas, irmãos. E onde eles poderiam controlar o que as pessoas estavam pensando. O que eles encontram lá é milagroso. Josué 2, versículo 2 ao 5 diz: todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram, não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Olha só o que Raabe está fazendo. Queridos, Raabe pertencia àquele povo, amém? Ela era daquela terra, amém? O que acontece aqui, queridos? Deus usa essa circunstância para proteger os dele. Ele usa aquela mulher, queridos, para proteger esses 2 homens que estavam lá. Aqui que a história fica interessante. Raabe, a prostituta, os esconde, envia os homens do rei, queridos, em uma caçada inútil, protege, dá a eles informações que eles precisavam, e então fornece uma rota de fuga. Deus usou aquela mulher, queridos, para suprir aqueles 2 homens em tudo aquilo que eles precisavam. Num lugar, uma terra inimiga, numa terra de problema, numa terra, queridos, de obstáculo, de dificuldade. Se Deus não estivesse à frente, imagina o que eles pudessem enfrentar lá, queridos. Isso me diz que Deus vai à frente, e não só Ele vai à nossa frente preparando o caminho, Ele prepara os corações das pessoas, revelando a sua fama, revelando a sua glória. Então, como eu disse para você, quando eles chegaram lá, Raabe já conhecia a Deus. Já conhecia, queridos, e às vezes você está chegando em algum lugar, você fala: nossa, eu sou um estranho aqui, mas Deus já preparou alguém naquele lugar, queridos, para estender a mão para você. Já preparou alguém naquele lugar para falar assim: pode vir aqui, filho de Deus, eu sei quem você é e sei quem é o teu Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Ele vai à nossa frente, nós encontramos em lugares estranhos, inesperados. Esses espiões encontraram Deus trabalhando em um bordel, na fé de uma mulher, queridos, que ninguém dava nada para ela. Mas uma mulher de fé. Muitas vezes olhamos para a perspectiva, queridos, de compartilhar nossa fé com apreensão, como se estivéssemos fazendo algo errado, queridos. Como se nós estivéssemos assumindo um grande risco, como se nós estivéssemos partindo para linhas do desconhecido. Irmão, domingo eu dei um testemunho aqui que nós entramos no bar, irmão. Galera jogando, a galera bebendo, e nós entramos lá. Ei, irmãos, podemos entrar aí? Dá licença para a gente entrar, entra aí. Podemos falar de Cristo para vocês? Irmão, os caras tiram o chapéu, os caras largam o copo, irmão. Os caras baixam a cabeça e ouvem a palavra. Por quê? Porque Deus já tinha preparado aquele momento, queridos. Ele só falava: vai lá. Vai lá. Vocês estão aqui, queridos? Aí lá encontramos um cara que ele veio assim: poxa, eu frequentava a Bola de Neve lá de Pontal, cara, tô desviado, irmão. Falou: irmão, então gosto de estar encontrado. Te achamos.
Temos uma célula aqui pertinho para você, irmão. Demorou. Vocês estão entendendo, queridos? Demorou. Queridos, às vezes a gente fica colocando, sabe, obstáculos naquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas e na nossa vida. Dificuldade. Isso eu vou, isso eu não vou, isso eu faço, isso eu não faço. Porque você tem que fazer o que você tem que fazer para agradar a Deus, não é para agradar você não, irmão. Você está entendendo? A pessoa que precisa ser agradada aqui, queridos, é Deus. Se Deus for agradado através da sua vida, Ele te agrada. Vocês estão entendendo? É Ele quem faz, irmão. É Ele quem vai te agradar, é Ele quem vai te suprir, é Ele quem vai te dar respostas. Deus sempre irá à frente, nosso trabalho é levar Deus às pessoas que não o conhecem. Queridos, existe uma terra grande e escura, e nós temos a luz e devemos levá-la para esse lugar perigoso, irmão. Essa história de espionagem nos lembra que Deus já está à nossa frente, não estamos carregando conosco, Ele já está lá, queridos. Deus já está na frente, amados. Você não está com Deus nas suas costas, irmãos. E você também não está nas costas de Deus, queridos. Ele está à sua frente, Ele está lutando por você, Ele está abrindo os caminhos para você, Ele está preparando a terra para você, e Ele fala para você: vai em direção à terra que eu lhe dei, vai em direção à terra que eu te dei. Aproveite, queridos, as oportunidades para compartilhar sua fé, com a percepção de que o Espírito Santo já está presente, já está trabalhando. Irmão, tem um carinha que todo dia, tipo, sempre quando eu vou trabalhar no centro da cidade, lá no calçado, lá em Curitiba, tem um carinha que ele pega um violão, e eu passo na hora do almoço ali, ele tá com aquele violãozinho, e daí tá fazendo lá umas músicas bem loucas lá e tal, e cara, umas 2, 3 vezes já eu falei assim: cara, eu vou parar esse cara, meu, e vou falar para ele assim: cara, me empresta teu violão, e vou cantar um louvor. Aí, amados, as 2 vezes que eu achei ele ali assim, eu tinha horário para voltar, porque eu tinha reunião com o meu chefe. Aí eu passava, eu parava assim, ele ali tocando, e eu preciso falar com você, ele só depois que eu terminar, e eu vou ter que esperar ele terminar para então eu falar com ele. Amém? Mas, queridos, uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo, uma hora eu vou passar ali, cara, e esse cara vai estar terminando, vai ter parado, alguma coisa vai ter acontecido, e eu vou falar para ele assim: ô irmão, posso tocar? E ele vai falar: pode. Você viu, eu já estou já profetizando, irmão. E a hora que ele me der aquele violão, queridos, eu vou fazer uma adoração e vou profetizar sobre a vida dele. Aquele homem, ele vai usar aquele violão no calçadão, mas para glorificar a Deus. Então, irmãos, não perca a oportunidade de compartilhar a tua fé. Se você tem a oportunidade, faça. Queridos, se você pode andar, se você respira, cara, todo momento é momento. Existem oportunidades que nós fazemos como igreja, existem oportunidades que você vai ter como indivíduo. Mas, irmãos, não coloque obstáculo nisso não, deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer a obra através de você. Compartilhar nossa fé não é apenas levar as pessoas à salvação, queridos. Essa é a etapa final do processo de evangelização. Embora, é claro, não seja a etapa final no crescimento da fé daquela pessoa. Queridos, quando eu estou evangelizando alguém, eu pego uma pessoa pela mão e estou trazendo ela até o processo onde ela recebe a salvação, mas o crescimento dela, o crescimento espiritual dela começou ali. É ali que ela começa, queridos. Ninguém, recebeu Jesus Cristo e agora, nossa, eu já sou experiente, já tenho um conhecimento da Bíblia, já sei o que Deus quer da minha vida. Não, queridos, você só alcançou o primeiro processo, a primeira etapa do processo. Você é salvo. A partir de agora, queridos, você vai crescer espiritualmente falando, vai se desenvolver nessa fé. Há muitos passos antes disso, muitos contatos, palavras, ações, expressões de amor e muitas coisas que Deus está fazendo para se revelar e atrair as pessoas para si. E Deus vai te usar, irmão.
vai te usar assim como você foi alcançado, porque alguém um dia chegou perto de você. Você viu alguém, você olhou para alguém, entendeu? Alguém falou para você, você assistiu alguma coisa, ouviu uma música, alguma coisa aconteceu que te chamou a atenção para Deus. Então pense, queridos, alguém vai chegar até Deus também através da sua vida. Alguém vai vir até Deus, porque, queridos, você resolveu caminhar. Deus está à nossa frente, muitas vezes o encontramos em lugares inesperados, então esteja aberto a eles. Queridos, você acredita que num bar você pode encontrar Deus? O irmão falou para mim assim: eu não acredito que vocês puderam entrar aqui. Eu falei: cara, e por que nós não entraríamos aqui? O irmão falou assim: é porque crente não entra no bar. Eu falei: provavelmente crente não, cristão sim. Vocês estão entendendo, queridos? Religião não vai no bar, irmão, mas o evangelho vai. O evangelho vai. O evangelho vai no bar, o evangelho vai na boca. Queridos, aonde tiver uma biqueira, o evangelho entra. Aonde tiver uma família destruída, o evangelho entra. Religião não, queridos. Religião, ela se limita às 4 paredes da igreja. Evangelho não. Evangelho sai através de mim, através de você. Evangelho chega lá e toma as portas, queridos. Derruba as portas do inferno, queridos. Deus usa eu, usa você, queridos, para que o evangelho chegue nesses lugares. E Deus nunca fez acepção de pessoas, queridos. Deus não falou nunca assim: essa pessoa pode vir, essa não, essa aqui, olha, tem uma cara muito feia, não pode entrar aqui não. Deus nunca disse isso, irmão. Deus fala assim: vem a mim como você está, vem. Jesus Cristo, queridos, Ele nos ensina coisas maravilhosas a respeito disso. Amados, vem e veja. É o que nós temos que falar para os irmãos: vem e veja. As pessoas irão conhecer Jesus Cristo através de você. Deus vai à nossa frente, Ele prepara o caminho, Ele tem todo tipo de coisas preparadas para nós, queridos. Como diz lá em Efésios 2:10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Deus já preparou todas as coisas, queridos. Deus já preparou o caminho, Deus já preparou a terra, irmão. Deus tem tudo pronto, tudo planejado, e Deus fala: vá, irmão, vá. Irmão, para fechar, Josué tem certeza de que Deus está com ele, mas ele envia homens antes dele. Para onde Deus tem chamado você para ir, o que Ele tem dito a você, que você precisa ser obediente. Se você está se sentindo paralisado, se você não tem certeza sobre qual direção seguir ou como começar, eu quero primeiro te encorajar, queridos, com o fato de que Deus vai à sua frente. Ele preparou um caminho e sabe onde está a jornada, aonde essa jornada vai te levar, irmãos. Ele sabe o que você precisa para começar. Amados, dê o primeiro passo, levante-se, saia, queridos, do ponto zero, vá em direção à terra que Deus te prometeu. A promessa de Deus é que Ele preparou para nós um grande reino, que Ele deseja que experimentemos nessa vida, bem como na próxima. É um reino de alegria, é um reino de liberdade, é um reino de poder, queridos. É um reino aonde a sua vida glorifica a Deus, aonde você exalta, aonde você adora ao Senhor, queridos, digno de adoração. Amados, Deus nos convidou a experimentar esse reino através do seu Espírito. E eu começo a pedir para você, comece a declarar isso sobre você. Senhor, me mostra o próximo passo. Me mostra o próximo passo. Eu encorajo a dar alguns passos, a fazer as coisas que fazem sentido, na busca de uma experiência mais plena do reino de Deus em sua vida, para que você também possa ver o reino de Deus vindo para aqueles
ao seu redor, queridos, para que isso não seja exclusividade tua, para que isso seja, queridos, para você, para a sua família, para os seus amigos, queridos, para os seus vizinhos, para o seu bairro, para a tua cidade, para que as pessoas à sua volta conheçam o teu Deus, conheçam o teu Jesus, conheçam aquele que serve e queiram andar do teu lado, porque tem visto as grandes obras que Deus tem feito em sua vida e vão crer através de você, queridos. Então, amados, tome a terra, tome a terra, tome a terra, tome aquilo que Deus já prometeu para você, dê o primeiro passo, vá em direção ao Senhor. Amém, amém, amém. Quem pode aplaudir bem forte o Senhor, queridos? Eu quero te convidar a fazer uma oração, queridos. Como eu disse, o primeiro passo, ele está relacionado à salvação. E a salvação, ela é condicionada, queridos, à nossa atitude de fé. E a nossa atitude de fé diz que eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, como aquele que se sacrificou na cruz por minha vida. E, queridos, diante desta fé, diante desta verdade para mim, eu declaro Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E a palavra diz que então, aquele que está à porta, ele bate, e quando eu abro, ele entra e ele ceia comigo. Então, queridos, eu quero te convidar a abrir as portas do teu coração para que Jesus Cristo possa entrar, para que você possa estar em comunhão com Ele. Se você crê, queridos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu naquela cruz por você, e se você deseja essa noite confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, se coloque de pé e faça uma oração comigo que diz assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e que o Senhor morreu naquela cruz por mim. E essa noite eu declaro: Tu és o único, suficiente Salvador da minha vida. Amém, amém, amém. Queridos, nós vamos adorar o Senhor, e eu queria te convidar a se colocar diante de Deus. Dá um passo de fé. Vem diante do altar do Senhor, queridos, e entrega o que você tem que deixar diante do altar dele. Toma posse dos sonhos de Deus, das promessas de Deus para a sua vida. Não saia daqui, queridos, levando bagagens. Larga a tua mochila hoje. Deixa essa mochila no chão. Se você quiser, queridos, saia do teu lugar. Deus me mostrou pessoas com dúvidas em relação ao qual é o meu chamado, Senhor. Qual é o meu propósito, Senhor. Sai do teu lugar em fé, queridos. Deus vai te responder em oração. Os presbíteros, eles estarão aqui na frente, eles irão orar por você. A pastora vai estar aqui na frente, vai orar por você. Sai do teu lugar em fé, que você vai ter resposta daquilo que você veio buscar aqui essa noite. Em nome de Jesus Cristo.